Você já ouviu a história de como o casamento de Rosa Caveira envolveu toda a Calunga e acabou em tragédia? Laroie a todos, e hoje vou te contar como João Caveira perseguiu o malandro e sua Maria. Pontos curtos. Era uma noite incomum. O céu parecia mais escuro que o normal, como se uma sombra antiga tivesse se estendido sobre a terra, abafando qualquer brilho celestial. Não havia estrelas para guiar os passos ou oferecer consolo àqueles que seguiam pela pequena estrada de terra, sinuosa e coberta por uma névoa tênue, que levava até uma velha capela de madeira esquecida pelo tempo. O vento sussurrava entre as árvores retorcidas, como se confidenciasse segredos do além aos que ousavam ouvir. Aquela segunda-feira carregava um peso no ar, um presságio silencioso, pois não se tratava de um casamento comum. Havia algo sagrado e ao mesmo tempo profano naquela união. Todos os convidados, mesmo os mais antigos e experientes no mundo espiritual, sabiam que aquela cerimônia seria única, diferente de tudo que já tinham presenciado antes. Era como se o destino tivesse parado para assistir. A noiva, Rosa Caveira, era uma entidade respeitada e temida no plano espiritual, conhecida por sua força inabalável e pelo mistério que envolvia sua presença. Seu nome era sussurrado com reverência entre médiuns e entidades, pois onde ela passava, deixava rastros de poder e transformação. Sua beleza sombria fascinava e amedrontava ao mesmo tempo, uma mistura hipnótica de elegância e perigo, com olhos que pareciam enxergar através das camadas da alma. A capela, que parecia comum por fora, havia sido transformada em um santuário enigmático, meticulosamente decorado para aquele evento único. Estava coberta por um tapete de flores exóticas, vindas de lugares esquecidos, com pétalas que pareciam brilhar suavemente à luz tremeluzente das velas. Essas mesmas velas formavam um corredor dourado e espiritual, iluminando o caminho até o altar com uma aura quase mágica, como se cada chama estivesse viva e consciente da importância daquele momento. O convite tinha sido claro. A cerimônia começaria à meia-noite em ponto, sem um minuto a mais ou a menos. Era um aviso que não deixava espaço para atrasos, como se o tempo, naquela noite, estivesse submetido às leis do sagrado. Os convidados estavam em silêncio reverente, atentos ao som dos segundos que escorriam como areia fina. O relógio da capela, antigo e cerimonial, se aproximava das 12 badaladas, quando uma energia intensa tomou conta do ambiente. Foi nesse exato momento que Omolu, o poderoso Exu da cura, fez sua entrada imponente. Seu caminhar era silencioso, mas sua presença pesava como um trovão contido, fazendo o chão de madeira tremer levemente sob os pés dos presentes. Cada passo dele parecia ecoar nos planos invisíveis, abrindo caminhos entre mundos. Ele trazia consigo a força dos espíritos curadores e a sabedoria das dores vencidas. Sua chegada não era apenas uma bênção, mas um lembrete de que aquela união possuía um propósito maior, um elo entre mundos que exigia respeito, equilíbrio e verdade. Quando o sino da capela deu suas 7 badaladas, algo inusitado e profundamente simbólico aconteceu. Uma forte ventania soprou pelas janelas, varrendo o interior com um ar gélido que fez as chamas das velas dançarem em desespero. As portas da capela, que até então permaneciam apenas semiabertas, escancararam-se de uma vez com um estalo seco, como se uma força invisível e ancestral estivesse preparando o caminho para a chegada de alguém de grande importância espiritual. O ar parecia mais denso, carregado de presenças que não podiam ser vistas, mas sentidas por cada alma ali presente. Foi nesse instante que a catacumba ao lado se abriu lentamente, como se despertasse de um sono antigo, e o mundo espiritual começou a se revelar de maneira ainda mais intensa. Uma neblina espessa e prateada emergiu do interior da terra, espalhando-se pelo chão da capela como um véu sagrado. O solo estremeceu, e até as árvores ao redor curvaram-se ligeiramente, como se prestassem reverência ao momento sagrado que se desenrolava. A própria natureza parecia inclinar-se para assistir ao evento, silenciosa e atenta. Entre os convidados, o murmúrio era constante, sussurros entrecortados por suspiros de admiração e nervosismo. Todos aguardavam ansiosos pela aparição da noiva e do noivo, pois sabiam que aquela união carregava um simbolismo muito além do amor. A corte espiritual estava reunida em sua mais imponente formação.
dama da noite, envolta por um manto de sombras elegantes, caminhava com sua graça altiva, cada passo medido como o de uma rainha. Ao seu lado, Exu Tiriri exalava magnetismo e mistério. Seus olhos, duas fendas de luz intensa, brilhavam com a intensidade de quem carrega segredos milenares, guardião de encruzilhadas e destinos, mestre do imprevisível. Havia dúvidas no ar. Seriam todos os convidados importantes. A atmosfera estava carregada de expectativas, e cada nova chegada provocava olhares atentos e cochichos entre os presentes. Exus, pombagiras, encantados e entidades diversas desfilavam com elegância por entre os bancos da capela, como se o próprio mundo espiritual tivesse sido convocado para testemunhar aquele momento raro. Muitos ainda estavam a caminho, suas presenças anunciadas por brisas repentinas, perfumes intensos e calafrios sutis que percorriam a espinha dos médiuns mais sensíveis. Foi então que, para a surpresa de alguns e o encantamento de muitos, Exu Marabô e a encantadora da praia surgiram juntos, envoltos por uma aura prateada, vestidos com roupas escamadas e reluzentes, como se tivessem emergido diretamente das profundezas do oceano. Seus passos eram leves, mas marcavam o chão com firmeza, e os olhos de ambos cintilavam como espelhos d'água sob a luz do luar. Eram de tirar o fôlego, não apenas pela beleza, mas pela força que carregavam. A presença deles elevava o tom da cerimônia, conferindo ainda mais grandiosidade ao momento. A festa, até então envolta em um clima solene, começava a ganhar ritmo. O salão da capela era preenchido por risadas elegantes, brindes discretos com taças invisíveis e conversas que atravessavam tempos e planos. Espíritos antigos encontravam aliados recentes, e cada gesto carregava histórias não ditas. Mas mesmo com toda aquela agitação, algo ainda estava para acontecer. O ar mudou mais uma vez quando, do outro lado do salão, surgia Exu Maré, sempre imponente com seu porte altivo e olhar firme como as ondas mais altas. Ao seu lado caminhava sua menina, com um sorriso tímido no rosto e um brilho doce nos olhos. Ela parecia delicada, mas quem a conhecia sabia. Aquela suavidade escondia uma força capaz de abalar mares e corações. Tudo parecia estar no lugar certo. Os enfeites permaneciam intactos, as velas ardiam com chamas firmes e belas, e as melodias espirituais ecoavam pela capela como um sussurro encantado. Todos os convidados estavam presentes, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Os olhares se cruzavam com cumplicidade e respeito, como se reconhecessem o peso espiritual daquela noite. No entanto, foi justamente nesse momento de aparente perfeição que algo começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível aos olhos mais distraídos. O ambiente, até então alegre e repleto de encantamento, começou a ganhar uma leve tensão no ar, como se uma corrente de vento frio tivesse invadido o espaço entre os mundos. Era como se o tempo tivesse diminuído o passo, e cada segundo passasse a se arrastar com uma expectativa silenciosa. Alguns convidados mais sensíveis começaram a sentir arrepios, enquanto outros apenas trocavam olhares curiosos, tentando entender o que estava por vir. Ainda assim, a festa continuava. Brindes espirituais se repetiam, risos ecoavam, e todos pareciam absorvidos pelos acontecimentos mágicos da noite. Até que, de repente, o caos começou a se desenrolar com a força de um vendaval contido por tempo demais. Rosa Caveira, que até aquele momento havia brilhado com imponência e beleza, sentiu algo em seu peito apertar, uma ausência súbita, profunda, como uma sombra lançada sobre o altar. Olhou ao seu lado e, para o espanto de todos que notaram seu gesto, seu noivo já não estava lá. Um malandro conhecido em todos os planos por sua elegância afiada, sua fala doce e astúcia lendária, havia simplesmente desaparecido. Nenhum aviso, nenhum sinal. Apenas o vazio onde antes havia presença. A energia do local mudou. O mistério ganhava um novo capítulo, e o casamento mais aguardado do plano espiritual estava prestes a se transformar em algo muito maior do que uma simples união. O murmúrio entre os convidados logo se transformou em um burburinho inquieto, quase como um canto abafado de incertezas que se espalhava pelos bancos da capela como fumaça. Alguns tentavam manter a compostura, mas os olhares denunciavam a preocupação crescente. Exu do Lodo, sempre discreto e observador, que havia chegado de mãos dadas com a enigmática Maria Mulambo, fixava seus olhos no altar com uma expressão dura e penetrante.
Era como se ele enxergasse além do véu do que os outros viam, percebendo que algo muito sério, talvez até perigoso, estava prestes a ocorrer, e não havia como conter o que viria. Maria Mulambo, por sua vez, mantinha o semblante sereno, mas seus dedos entrelaçados nos de Exu do lodo revelavam um leve tremor. No meio da crescente tensão, um som seco ecoou quando Exu Morcego levantou-se de forma brusca. Sua capa longa esvoaçou com o movimento e seu olhar faiscava como brasas acesas. Conhecido por seu temperamento explosivo e sua aversão a protocolos, ele não hesitou em tomar a palavra. Com a voz carregada de desprezo e impaciência, declarou em alto e bom tom que não estava ali para seguir regras ou se curvar às formalidades daquele casamento. Se esse malandro sumiu, é porque tem coisa errada aí. E eu não vim para aplaudir encenação, disse, encarando os presentes com desafio. O silêncio que se seguiu à sua fala foi denso, quase palpável. A atmosfera espiritual, antes carregada de expectativa, agora pesava como nuvens prestes a desabar. Algo estava por vir, e ninguém sabia ao certo de que lado viria a tempestade. A noite tomava um rumo completamente inesperado, desafiando até mesmo os mais experientes entre os presentes. Rosa Caveira, tomada por uma mistura de fúria e incredulidade, sentiu o chão sumir sob seus pés ao perceber que o noivo havia, de fato, fugido. Seus olhos, antes brilhantes de emoção, agora reluziam como lâminas, cortando o silêncio com um olhar que gritava traição. Ninguém soube ao certo como aquilo tinha acontecido. Não houve gritos, nem tumulto, apenas uma ausência repentina e gritante. A comoção foi imediata, e os irmãos da noiva, João Caveira, sempre imponente e frio como mármore, e o inquieto Caveirinha, mais ágil que uma sombra ao luar, reagiram sem hesitar. Em segundos, atravessaram as portas da capela, seguindo o rastro de uma energia perturbada e densa, como se o próprio chão revelasse os passos apressados do traidor. A atmosfera espiritual parecia abrir caminho, guiando-os com sinais quase imperceptíveis. Mas havia algo ainda mais alarmante. O noivo não estava sozinho. Ao seu lado, corria uma mulher envolta em véus escuros, uma figura misteriosa identificada apenas como uma Maria. Os mais antigos entre os presentes sussurravam entre si, temendo que fosse uma das Marias de poder, talvez Navalha, Padilha ou Quitéria, cada uma com sua própria fama, sua própria intensidade. Os sinos espirituais ecoavam em outra frequência agora, como se anunciassem uma caçada ancestral, e a caçada, de fato, havia começado. O clima era de ruptura, como se o equilíbrio entre os mundos estivesse por um fio, e Rosa, com os olhos fixos na noite lá fora, jurava que nada terminaria sem resposta. O noivo era astuto, um verdadeiro malandro dos planos espirituais, daqueles que poucos conseguiam acompanhar. Conhecido por sua lábia envolvente e por desaparecer na mesma velocidade com que encantava, ele agora mostrava o porquê de sua fama. Pulando de telhado em telhado, com a destreza de quem nasceu nas sombras e correndo pelas vielas estreitas de uma favela próxima, ele parecia estar em casa. Seus passos não faziam barulho, e seus olhos, sempre atentos, calculavam cada desvio e atalho com precisão cirúrgica. Era como se o próprio vento estivesse ao seu lado, abrindo caminho e confundindo os rastros deixados para trás, tornando-o quase invisível aos olhos dos caçadores. Mas do outro lado estavam os irmãos Caveira, e eles não eram simples perseguidores. Eram entidades de respeito, guardiões da justiça espiritual. João Caveira, com seu semblante sério e sua energia cortante como uma lâmina bem afiada, liderava a caçada com uma frieza implacável. Sua presença fazia com que o silêncio tomasse conta dos lugares por onde passava, como se até os mortos parassem para observá-lo. Já Caveirinha, sempre inquieto, parecia mais fogo do que carne. Seus passos eram rápidos, sua mente elétrica, e seus olhos ardiam como carvões vivos. Ele não descansaria até capturar o malandro fujão, e cada beco que passavam era um campo de guerra entre a astúcia do fugitivo e a fúria dos que buscavam justiça. O jogo estava lançado, e não haveria perdão se fossem alcançados. Enquanto isso, dentro da capela, a tensão tomava proporções ainda maiores. A atmosfera estava carregada de inquietação e desconfiança. Alguns convidados começaram a trocar olhares furtivos,
questionando o que realmente estava acontecendo ali. Será que tudo aquilo fazia parte de um plano maior, de algo que ninguém conseguiria compreender completamente? Rosa Caveira, uma entidade temida e reverenciada por sua imensa força e mistério, parecia estranhamente vulnerável naquela noite. Seu semblante, normalmente firme e imponente, estava agora marcado pela preocupação, e seus olhos cintilavam com uma inquietação que não passava despercebida. Entre risos nervosos e olhares carregados de ansiedade, o mistério se desenrolava como um fio que não se podia puxar sem temer o que ele revelaria. Diziam que o noivo, o malandro conhecido por sua esperteza e capacidade de escapar de qualquer situação, tinha um histórico de fugir de casamentos. Mas ninguém imaginava que ele teria coragem de fazer isso justamente com Rosa Caveira. Aquela noiva, cuja presença emanava uma força indomável, não poderia ser abandonada assim. O noivo, com seu terno branco impecável e sua postura arrogante, sempre exibia um ar de superioridade. Seus gestos, seu olhar calculista, eram uma fachada de confiança. Mas o que poucos sabiam era que, por trás daquele exterior imperturbável, existia um segredo profundo, algo sombrio e enraizado em um medo antigo que o atormentava, algo que ele preferia esconder, mas que naquela noite havia se tornado impossível de ignorar. Enquanto os irmãos Caveira, furiosos e implacáveis, continuavam a perseguição, um evento inesperado alterou o curso da situação. O ar ao redor deles começou a se encher de uma fumaça densa, espessa como um manto, que se espalhou lentamente pela cidade, tomando as ruas e criando uma sensação de claustrofobia. Mas aquela não era uma fumaça comum, como as que se poderiam esperar em um incêndio ou em algum tipo de desastre. Não, aquela fumaça parecia ter vida própria. Ela se movia, ondulava, como se tivesse consciência, como se estivesse dançando ao ritmo de uma música que só ela podia ouvir. Em meio a esse espesso véu, o noivo, que até então estava sendo perseguido com imensa fúria, se transformou em um vulto, uma sombra indistinta. Ele não estava mais fugindo fisicamente, mas estava desaparecendo diante dos olhos de quem o seguia, como uma ilusão que se desfazia com o simples toque da neblina. João Caveira e Caveirinha, perplexos e atônitos com o que estavam testemunhando, pararam por um momento sem acreditar no que viam. O noivo, que minutos antes estava ali, agora simplesmente se desvaneceu, evaporando-se no ar, como se nunca tivesse estado ali. O que restava era a fumaça, um resquício de sua presença, mas nada mais. A caçada, que havia sido marcada por um ímpeto feroz e uma determinação inabalável, agora chegava a um fim abrupto, mas sem sucesso. O que antes parecia ser uma perseguição comum, agora se tornava um enigma ainda mais profundo. Algo que não podia ser explicado. O mistério se intensificava, e com ele, uma sensação de que o destino dos envolvidos estava longe de ser resolvido. De volta à capela, as notícias da fuga do noivo se espalharam rapidamente, como uma onda de choque que percorreu a sala. Todos esperavam ver Rosa Caveira devastada, furiosa, talvez até sedenta por vingança. Mas, para a surpresa de todos, ela não demonstrou nenhum sinal de abalo. Em vez disso, um sorriso enigmático surgiu em seus lábios, algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão carregado de significado, que ninguém soube como reagir. Era como se, em sua expressão, houvesse uma paz profunda, uma serenidade que contrastava completamente com a situação caótica. Ela sorria de uma maneira que ninguém compreendeu de imediato, mas, se olhassem mais de perto, perceberiam que havia ali uma compreensão que transcendia os limites da mortalidade e do mundo espiritual. Rosa não parecia surpresa, como se soubesse que aquilo aconteceria. Talvez, no fundo, ela sempre tivesse planejado algo maior, algo que estava além das expectativas da maioria. Afinal, no mundo espiritual, nada é o que parece, e muitas vezes as maiores lições chegam disfarçadas de decepções e desafios inesperados. A festa, que antes fervilhava com uma energia festiva e deslumbrante, começou a tomar um rumo diferente. O ambiente, agora mais denso, parecia se transformar. A confusão inicial deu lugar à reflexão. O burburinho, antes alegre e efervescente, se acalmou, e os convidados começaram a perceber que aquela noite não se tratava apenas de um casamento, mas de algo muito mais profundo, algo que tocava as esferas mais sutis da espiritualidade.
O desaparecimento do noivo não era apenas uma fuga física, mas uma simbólica resistência ao destino, uma resistência que poucos conseguiam compreender. Ele, o malandro astuto, o espírito livre, sempre fugindo de qualquer tipo de laço, nem mesmo os espirituais, que normalmente prendem os seres de uma forma mais sutil. Mas Rosa Caveira, com sua sabedoria milenar e visão aguçada, sabia que não se pode prender aquilo que deve ser livre. Aquele malandro, como um vento errante, não podia ser aprisionado por vínculos, sejam eles carnais ou espirituais. A lição daquela noite ecoou de forma profunda entre todos os presentes, como um sussurro que ninguém poderia ignorar. Às vezes, o que parece uma perda, uma decepção, é na verdade uma libertação disfarçada. O que muitos viam como um rompimento, um abandono, Rosa Caveira via como uma oportunidade de crescimento. Ela não estava ali para controlar ou possuir, mas para permitir que as coisas fluíssem conforme o curso natural da vida e da morte, do amor e da perda. Enquanto o malandro desaparecia, tornando-se uma sombra fugaz como fumaça se dissipando no ar, Rosa permanecia firme em sua postura, como uma rocha imutável. Ela não se abalou, não se desesperou, pois sabia que o verdadeiro poder não reside em possuir ou em prender, mas em saber deixar ir. Ela demonstrou a todos, com sua presença inabalável, que a verdadeira força está na capacidade de liberar o que já não serve, de soltar o que nos impede de evoluir. E assim, com o desaparecimento do noivo, Rosa Caveira não só ensinava aos outros, mas também a si mesma que a liberdade é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros.